Olá, bem-vindos ao Vale de Cast, o podcast que explora o universo da tecnologia e do varejo. Aqui discutimos assuntos relacionados ao varejo e como podemos usar a tecnologia para alavancar suas vendas e os seus resultados. Bom, eu sou o Newton Barbosa e hoje nós vamos falar sobre um assunto bastante importante no varejo, que é como a tecnologia pode ajudar o varejista a resolver os problemas de contratação e retenção de colaboradores, como ele pode otimizar a mão de obra. Temos um convidado aqui, Alessandro Matheus. Mais uma vez, hoje a gente vai falar sobre esse tema, que é um tema sensível para o varejo, que é a contratação e retenção de colaboradores, e é uma das grandes dificuldades, é um grande calcanhar de Aquiles hoje para o varejo, que é reter o colaborador, treinar esse colaborador e muitas vezes contratar. Nós vamos entrar nesse tema, mas nós temos esse conflito aí hoje de gerações, então o varejo ele tem enfrentado grandes problemas, viu, Newton? Eu, pelo menos, estou no varejo há 28 anos e eu vi que o comportamento geral dos colaboradores ele mudou bastante. Então, era muito comum antigamente você ter pessoas com 10, 20, 30 anos na mesma empresa. Hoje isso não acontece mais. Principalmente no varejo, a gente tem uma rotatividade de pessoas muito grande. A gente que atende aqui no setor de tecnologia, numa semana a gente dá suporte para uma determinada pessoa e na semana seguinte a gente vai tentar falar com a pessoa e ela já não está mais no setor. Ao fazer visitas comerciais, inclusive, para poder entregar soluções, a gente tem percebido que o pessoal, principalmente do alto escalão das empresas de varejo, reclamam bastante da qualidade da mão de obra e em como tem sido difícil recrutar mão de obra qualificada e manter essa mão de obra aí no setor. Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre quais são os principais desafios e como a gente pode reduzir esse tipo de rotatividade no varejo. Durante o período de pandemia, mesmo com todos esses problemas, o varejo cresceu bastante, É um setor que está crescendo o tempo inteiro, mas a gente tem visto um desafio muito grande nesse aspecto. Então fala um pouquinho pra gente como a tecnologia pode aí nos ajudar a resolver essas questões. Eu acho que o que é importante eu falar que quando a gente começa no varejo, normalmente a gente começa com as posições ali de repositor, no estoque, repositor na loja, o profissional ali da frente de caixa, e que esse é um pontapé inicial para quem inicia no varejo. E o varejo, ele tem a amplidão de toda uma empresa. Então, é difícil muitas vezes o colaborador ele entender que ele pode galgar e ele pode continuar crescendo dentro do supermercado, porque o supermercado ele é uma empresa, tem contas a pagar, tem contas a receber, tem o setor de marketing, tem uma amplidão de todos os setores como uma empresa normal tem também. Então, muitas vezes, quando ele inicia esse trabalho ali na reposição, ele acha que é só aquilo. Então, muitas vezes ele fala: poxa, isso aqui é duro, é pesado, eu tenho que trabalhar de segunda a segunda, com uma folga semanal, não vou ficar. Mas o varejo ele é amplo, ele é rico, então a gente pode sim se desenvolver dentro do varejo. E é o que acontece com todo mundo que entra e inicia dentro do varejo o seu trabalho. E que foi o que aconteceu comigo. Então, eu comecei lá como repositor, depois eu fui vendedor, fui encarregado, fui líder, gerente de área, gerente de negócio, gerente geral. Leva um tempo para que a gente consiga galgar esse espaço e crescer dentro do varejo. Só que quando a gente entra, passa um tempo, a gente é picado por esse mosquitinho da venda, dos negócios, a gente quer ficar no varejo, mas a gente precisa continuar se desenvolvendo. Então hoje, mais do que quando eu iniciei lá atrás, há 20 anos, hoje a gente enxerga muito essa dificuldade e é a reclamação de 99,9% dos gestores do varejo. Então, quando a gente vai conversar com um gerente, é o resultado impactante que ele nos traz, que é: eu não tenho mão de obra, eu não tenho pessoa qualificada, eu tenho que treinar essa pessoa e vai algum tempo para que a gente comece a ter melhores resultados. Então, essa é a reclamação número 1 de todo o gestor. E quando a gente traz a tecnologia, a solução e a automação, ela vai de encontro a minimizar toda essa problemática que o varejo ele vem enfrentando. Então eu tenho muitas vezes 2, 3 colaboradores no setor. Como é que uma carga horária de trabalho de 8, 9, 10 horas, como que eu consigo entregar todos os resultados que eu preciso, muitas vezes com 3 colaboradores? Então aí a automação ela entra como um papel fundamental, eu diria, para que a gente consiga ter esses melhores resultados. De um trabalho que o colaborador leva de 6 a 8 horas para executar, com uma automação a gente
gente consegue diminuir isso para menos de 2 horas. Então o colaborador ele consegue fazer esse trabalho em 2 horas e ele consegue se dedicar a outros trabalhos tão importantes mas também estratégicos. Então a gente consegue dar aí um foco melhor para esse dia de trabalho do colaborador, para a gente começar a tratar esse problema hoje de ter que buscar esse colaborador aí no mercado e também de reter. E um ponto importante também é que quando o colaborador ele começa a fazer esses trabalhos um pouco mais estratégicos, ele consegue se sentir um pouco mais parte do negócio. Então a gente consegue melhorar até esse clima dentro da empresa, que ele se sente como alguém importante dentro do negócio. Passa a não ser aquele trabalho repetitivo, que é o que muitas vezes acontece, a repetição de trabalho, um trabalho repetitivo por 8 horas, mas passa por um trabalho totalmente automatizado, que ele é agente de tudo isso e que ele consegue dar uma resposta mais rápida e participar de todo esse processo estratégico dentro da empresa. Falando um pouco sobre essas questões do varejo, antigamente, eu sou da época dos caixas registradores e tal, então você precisava de uma quantidade muito maior de pessoas na loja do que você tem hoje. Então a tecnologia, algumas coisas, o próprio PDV, né, que já suporta uma quantidade muito grande de itens, já facilita ali a vida dos operadores, já dá uma possibilidade de gestão cada vez maior para o varejo. Mas ainda assim, cada vez mais, por conta dessas questões de carga horária, de trabalho mesmo, tem ficado difícil fazer a retenção dessa galera. Imagina o seguinte, imagina que você tem uma equipe com 100 colaboradores numa loja de supermercados e você tem dificuldade em manter os produtos na prateleira, você não tem repositor suficiente para fazer isso. Por quê? Porque você precisa de gente para fazer cartazeamento, você precisa de gente para precificar produto, precisa de gente para fazer uma série de coisas, limpeza de gôndola e assim por diante. Então, a partir do momento que você começa a automatizar algumas tarefas, você consegue otimizar o trabalho. Com as mesmas 100 pessoas, sem que você precise contratar mais pessoas, você consegue um desempenho maior e aí você consegue entregar resultados mais efetivos aí na loja. Eu queria que você citasse um dos exemplos de como a automação, como a tecnologia, ela ajudou o varejo a otimizar o trabalho. Na prática, assim, você já tenha vivenciado. Assim, o trabalho no varejo ele é bem complexo, né? Foi o que você falou, né? O colaborador, muitas vezes, ele precisa se preocupar com a reposição do produto, ele precisa se preocupar com a precificação do produto, ele tem que se preocupar com a limpeza do produto, a apresentação, ele tem que se preocupar com o cartazeamento e é muito complexo a gente executar esse trabalho. Eu diria que é humanamente impossível, por exemplo, um repositor de cabeça ali, ele saber o que está faltando de mercadoria na loja. Então, as lojas trabalham aí com mais de 15, 20, 30 mil itens. Como é que uma pessoa ela vai conseguir saber que está faltando ali um determinado produto? Assim, é humanamente impossível. Mas quando a gente começa esse trabalho de automatizar esses processos, a gente consegue ter mais dados e informações. A gente precisa trazer isso para a loja, mas infelizmente a gente não vê isso ainda. Muitas vezes a gente vai visitar algumas lojas, visitar cliente, que o colaborador, o repositor, ele está correndo com uma prancheta na mão e um papel, anotando ali uma etiqueta de preço que está faltando, né? Então ele pega ali na prancheta e anota um código de barra, e ele corre depois lá para conseguir fazer essa impressão do preço. Muitas vezes é o cliente que identifica que a loja não tem um produto. Então olha só como é complicado, né? Então você só descobre que um produto ele está em ruptura ali no ponto de venda porque um cliente chega e pergunta: olha, você tem tal molho? Né? E aí o repositor pede para o cliente um momento, vai até o estoque, procura esse produto, depois ele volta com a caixa e aí entrega a quantidade que o cliente precisa. Mas foi o cliente que identificou isso, não foi a própria loja que fez a identificação de que o produto estava ali em ruptura e o produto tinha no estoque. Eu preciso trazer todas essas ferramentas para que ela consiga nos ajudar. A gente vai reduzir custo, vai melhorar a produtividade e, consequentemente, a gente vai ter melhores resultados. Quando um colaborador pega uma prancheta para anotar ali código, para ir depois fazer uma impressão de preço, ele demora muito tempo para fazer todo esse processo. E como ele acaba colocando na mão ali, escrevendo os códigos, muitas vezes isso vai provocar erro, porque muitas vezes não é ele que faz o preço, ele leva para uma outra pessoa e a pessoa é que vai digitar todos os códigos. Eu já vi isso muito. E aí a pessoa não entendi esse número. Pega,
risca ali aquele código e bola para frente. Quer dizer, um produto já ficou sem preço. Então, quando a gente traz essa automação, ele já começa a não utilizar mais papel, não utiliza mais prancheta, e aí com o coletor de dados, ele faz todo esse mapeamento de um corredor, ele pega os códigos dos itens que estão faltando e muitas vezes com uma impressora portátil, esse preço já sai automaticamente. Então eu pego o preço já sai aqui na etiqueta e eu já coloco ali na testeira. Não gastei nem 10 segundos para fazer isso. Pego o código, já sai aqui a impressão, eu coloco ali na testeira. Quando eu tenho esse trabalho manual, eu devo demorar umas 4 horas para conseguir fazer esse mapeamento todo manual. Quando eu vou e pego ali o código, então eu anoto ali todos os códigos de tudo que está faltando preço para eu conseguir mandar esse papel para uma pessoa que é a pessoa que vai digitar ali, até que ela faça o código, ele retorna para mim no final do dia. Vamos supor que a gente precisa fazer uma auditoria de preço hoje na loja. Auditar todos os preços da loja para ver se os preços que estão na gôndola batem com os preços que estão no sistema. Geralmente o que ele faz? Ele vai com a planilha ou com a prancheta ou com o próprio coletor de dados e ele bica o produto e confere se o preço bate com o que está no sistema. Ao passo que, geralmente, esse tipo de processo, para você mapear uma loja com 11 mil itens, pode demorar 2, 3, 4 dias ou até uma semana, né? Considerando de segunda a sexta. E com o uso de coletor e inteligência de automação, a gente consegue aí fazer esse trabalho em um dia. Então, se você colocar na ponta do lápis, você ganhou 4 dias ou você ganhou 3 dias de trabalho na semana. Se você multiplicar isso, vamos imaginar que você tem uma rede aí com 10, 20, 30 lojas, você ganhou muita mão de obra, entendeu? Então essa é uma conta que o varejo ele precisa fazer sempre que estiver em busca de novas tecnologias. Colocar ali na ponta do lápis quanto que é a hora que o cara demora para fazer esse tipo de trabalho. Demora tantas horas. Quanto que teve de redução? Quanto que isso vai me render no mês e no ano? Todo esse tipo de análise é muito importante. Muitas vezes não é feito isso e simplesmente acha que precisa colocar mais gente, mesmo com dificuldade contrata mais gente, mas continua tendo os mesmos problemas, porque não houve um planejamento, não houve uma análise ali mais refinada de como ele pode usar a tecnologia para poder fazer essa otimização e ter um resultado mais efetivo. Porque se você não entrega esses resultados a contento e você tem saída de pessoal, isso vai refletir lá na ponta. Isso vai refletir no atendimento ao cliente, na experiência do cliente dentro da loja. Você vai acabar fatalmente perdendo venda. Então é muito importante fazer esse tipo de análise. Inclusive quando nós vamos até os clientes e apresentamos o sistema, às vezes ele só bate o olho e tem aquela velha máxima, né? Ah, tá caro, mas peraí, tá caro quanto? Coloca na ponta do lápis quanto que você vai ganhar. Um dos clientes que usou tecnologia para poder otimizar os seus processos fez um estudo recente, ele mesmo fez, tá? Nós nem pedimos para ele fazer, ele mesmo fez e ele viu que a cada R$1 que ele investia numa ferramenta de software e de hardware, numa solução completa de automação de chão de loja, a cada R$1 investido retornava R$99, ou seja, o retorno é bastante significativo e não tem justificativa para não usar esse tipo de recurso. Você falou, acho que é importante, eu sempre costumo falar que o cliente, né, ele está no centro de todas as decisões, né? É pensando sempre no cliente e na melhora também de produtividade no nosso colaborador. Então, quando eu crio todas essas automações, é pensando em diminuir essa sobrecarga ali da equipe, né? Os colaboradores eles vão ter mais tempo para conseguir fazer esse trabalho estratégico. O nível de satisfação do cliente ele vai consequentemente aumentar, ele vai encontrar o produto que ele procura, vai encontrar esse produto com preço, que é importante, ele vai encontrar esse produto com uma data de validade importantíssima, porque hoje nós temos soluções que também vão de encontro ao controle e monitoramento da data de validade, que é extremamente importante hoje para o varejo, para reduzir as suas perdas, os seus custos e melhorar também a sua rentabilidade e margem. Então, todas essas soluções elas vão trazer todos esses benefícios
benefícios. E muitas vezes as pessoas elas vão olhar só o preço, né? Estou pagando X por toda essa solução. Mas o que essa solução vai trazer de benefício para a minha empresa? Com certeza que vai ser muito maior o benefício do que o investimento que ele está fazendo. Vai ser muito maior. E esse resultado, ele não é a longo prazo, né? Esse resultado é curto e médio prazo. Ele vai sentir muito rápido. É aquilo, né? Não faço tal processo. Quando eu começo a fazer de uma forma planejada, o resultado vem muito rápido. Depois a gente só precisa refinar, mas o resultado ele vem muito rápido, né? Sim, eu estava falando, essa questão das 4 horas que você ganha por dia, no caso da auditoria de preço, esse é um exemplo. Se a gente for falar um pouco de inventário, em uma rede em que a gente fez também um teste de implementação, o inventário que durava em torno de 10 horas passou a durar 8. Então você pega 2 horas a menos de inventário, considerando uma equipe com 30 pessoas. Quantas horas você economizou nesse processo? Entendeu? Então a cada inventário geral, você economiza aí, sei lá, 2 vezes 60 horas. Você economizou 60 horas. Você deixou de pagar 2 horas extras a mais para aqueles funcionários que tinham virado à noite. Ou seja, você tem uma série de benefícios. Você atualiza o teu estoque num tempo hábil, você permite que as pessoas descansem mais, não fiquem tão sobrecarregadas, e você garante que os dados sejam coerentes, que os dados estejam de maneira coerente sendo imputados no seu sistema. Esse é um exemplo de inventário de estoque. Além do que, na semana passada nós falamos sobre controle de validade de produtos, e esse também é um exemplo de como a gente consegue reduzir tempo tanto na operação de loja quanto no departamento comercial, com rebaixas automáticas, com acordos de sellout gerados automaticamente através do nosso sistema. Então, se você quiser saber um pouco mais sobre o nosso vídeo falando de controle de validade, vou pedir para o editor colocar aqui na tela um botãozinho para você acessar lá e dar uma olhada. Esses são alguns exemplos de como ações simples que podem ser implementadas com uma relativa simplicidade, você pode criar uma rotina de trabalho e conseguir produzir muito mais com o mesmo ou muito mais com menos do que você tem hoje. Quando você planeja, né, quando você tem uma solução que realmente ela vai de encontro a essas dores, essas necessidades, né, ali do varejista, do supermercado, realmente você consegue ali se antecipar a vários problemas e situações que ocorrem, que vão ocorrer, mas a gente consegue ter um olhar para isso, né? Eu sempre trabalhei no varejo e corri bastante. É muito complexo, porque parece que muitas vezes a gente está correndo ali contra o tempo. Vamos abrir a loja, precisamos organizar. Tá faltando preço, tá faltando produto. É muito ruim para nós que somos varejistas correr atrás de todos esses problemas. É legal quando a gente tem uma solução que realmente vai de encontro e que consegue nos dar ali um aparato para que a gente consiga ir direto no centro dessa dor, para que a gente crie essas soluções. Porque a gente precisa ter essa tranquilidade para quem está no varejo, né? De poder proporcionar a melhor experiência para o cliente. O olhar tem que estar para o cliente, tem que se voltar para o cliente, porque mais uma vez ele está no centro de todas essas decisões e a gente precisa ter tempo para ser mais estratégico, que infelizmente em grande parte dos supermercadistas a gente acaba não vendo isso. É todo mundo correndo, inclusive o gerente. O gerente também está correndo com prancheta para pegar preço, o gerente está correndo ali para pegar um produto que está no estoque, é o gerente muitas vezes que vem com uma caixa ali no ombro para conseguir atender o seu cliente da melhor forma possível. E eu acho que um ponto importante do que você falou é, muitas vezes a gente acha que eu preciso contratar mais colaboradores. Nem sempre isso é verdade. Nem sempre. Então eu acho que é importante a gente ter essa visão. Eu costumo falar também que às vezes a gente precisa dar um passinho para trás, né, para olhar a nossa loja. Poxa, o que está acontecendo com ela? Como é que ela está? Qual é a visão do meu cliente para a minha loja? Estou tendo muita reclamação, estou tendo reclamação de produto que não está na prateleira, estou tendo reclamação de produto vencido, estou tendo reclamação de preço errado. Olha que diagnóstico já. Eu nem preciso contratar uma empresa para fazer uma pesquisa. É só eu escutar o que o cliente está me dizendo que a gente já consegue ter uma ideia de como está a saúde da nossa loja. Bom, eu dei alguns exemplos aqui de como a auditoria de preço, usando tecnologia, como inventário e validade, produz um resultado e faz com que você ganhe muito mais tempo. Tem também uma solução que nós implementamos aqui no Vale de Code, é o Vale de Print, é uma solução de cartaseamento, onde você consegue, se você estiver no meio da loja com seu celular, você consegue bipar um produto, escolher o modelo ou o tamanho
tamanho do cartaz que você quer usar e manda para a impressora. A impressora tem várias bandejas, vou pedir para o editor colocar aí na tela também, e aí o próprio sistema já identifica em qual bandeja deve ser impressa, e aí depois só pede para alguém retirar lá na impressora o cartaz e colocar na área de venda. Outra coisa bem legal é que a gente começa com esse tipo de solução a ser um pouco mais analítico. Então, por exemplo, se o produto vendia 10 unidades por dia, a partir do momento que eu cartaziei ele, qual foi o comportamento de venda? Aumentou? Diminuiu? Respondeu a esse estímulo visual ali para o cliente? Respondeu, pô, então é legal. Então a gente começa a pensar mais estrategicamente, a fazer de repente uma ilha daquele produto para que ele venda mais, uma ponta de gôndola. Você começa a navegar com mais facilidade nesse aspecto. Outra coisa também muito importante é que hoje, por exemplo, muitas lojas não têm um cartazista dedicado, ou quando tem que se dedicar unicamente a isso. Então o que acontece? Quando você estabelece esse tipo de solução e você coloca na ponta do lápis, você vê que o seu custo vai reduzir e a sua eficiência vai aumentar. Por quê? Não que a gente não queira ter cartazistas na loja, mas muitas vezes você tem uma equipe reduzida e se você deixar o cara só para fazer cartaz, você perde o cara para fazer reposição, você perde o cara para fazer uma série de outras coisas dentro da loja. Então, quando você coloca ali na ponta do lápis, você reduz o seu custo e tem uma maior eficiência no trabalho. Até porque teve até um cliente que estava falando com a gente semana passada que estava com um problema de dengue, estava com surto de dengue aqui em São Paulo, e geralmente impressoras não pegam dengue, elas continuam trabalhando e o pessoal continua produzindo lá os resultados necessários. Esse é um exemplo bastante interessante, além dos que eu já citei, que fazem com que o uso da tecnologia, o uso da automação ajude muito a gente a otimizar aí a mão de obra no varejo. É legal você falar sobre esse assunto, porque eu já trabalhei com cartazista. Você já foi cartazista? Não, trabalhei com cartazista na minha loja. Pessoal, assim, bem qualificado. Só que ele é um só. Então você tem lá vários colaboradores gerando uma demanda para uma pessoa fazer. Então o cara que cuida ali do sabão em pó, ele corre, quer um cartaz para aquele momento, porque ele montou a ilha ali do sabão em pó e ele quer naquela hora. Vai o repositor dos frios e montou um trabalho ali, vai fazer pizza na hora na loja e ele quer também um cartaz para colocar na sua pizza. O cartazista ele tem muitas demandas. O colaborador da mercearia ele vai levar o seu cartaz porque quer que seja feito em prioridade. O repositor dos frios que está montando ali um trabalho para fazer com a pizza, ele também quer prioridade. A moça da perfumaria, ela também quer prioridade porque montou ali um espaço ali da beleza. Então, como essa pessoa vai conseguir dar conta de todos esses cartazes ali, sendo que todos os setores colaboradores estão pedindo ali e cada um tem a sua urgência? Então, eu também já solicitei cartazes, sendo que eu esperei 4 ou 5 horas. Então, o produto ficou lá, exposto, sem cartaz, só com uma etiquetinha pequena e eu não consegui ali resolver o meu problema, que era cartazear o produto. Então, de novo, é humanamente impossível a pessoa conseguir atender a todas essas demandas. É claro que há um planejamento para isso, você acaba pedindo antes para que você consiga, no momento da exposição, você colocar. Mas é muito complicado. Então, quando você também tem essa solução, você empodera o colaborador, porque ele mesmo pode ali fazer o cartaz. Então, se eu sou repositor aqui da mercearia, eu posso fazer o cartaz. Eu não preciso pedir para alguém. Eu mesmo posso ir e fazer o meu cartaz. Então eu posso repor o produto, eu posso precificar esse produto e eu também posso colocar o cartaz no produto. O Alessandro, o repositor, ele consegue resolver ali, né, toda essa problemática do meu setor. Então, de novo, né, a automação ela também vem para dar essa ferramenta para que o colaborador ele seja mais autônomo, que ele possa tomar essas decisões e ele também resolver esses problemas. Então, é importante todo esse trabalho. E quando a gente fala de melhorar esses processos, você acaba dando um pouco mais de poder de análise para todos os colaboradores de base. Então você começa a medir os resultados dessas automações e ao ver esses resultados você consegue melhorar. Porque não dá para você melhorar o que você não pode medir, né? Então você começa a analisar
as curvas de crescimento, redução dos níveis de ruptura, redução dos problemas de diferença de preço na frente de caixa, redução dos problemas relatados pelos clientes relacionados a produtos vencidos ou próximos ao vencimento. Então, você dando esse tipo de poder para o colaborador, você consegue fazer com que ele também possa evoluir como profissional, para que ele comece a ter uma visão um pouco mais crítica sobre o ambiente e sobre todos os aspectos do trabalho dele. Então você acaba formando pessoas. Você falou no início do nosso papo aqui que você começou de baixo lá no varejo, eu também, e hoje a gente tem uma visão bastante ampla em relação a processos, justamente porque nós tivemos a oportunidade de ter esse contato com a automação e conseguir ver o benefício dela no dia a dia do nosso trabalho. E é legal quando a gente consegue ter essa visão, porque, como a gente fala muito, na loja a gente tem trabalhos muito repetitivos, né? E quando a gente consegue ter uma solução que vai aliviar todo esse trabalho repetitivo, a gente começa a pensar, a gente consegue fazer uma análise de tudo. Eu, por muitas vezes, não consegui, quando eu estava na loja, quando eu era gerente, fazer análise de inventário. Quando eu fui para a prevenção de perdas, porque esse era uma das minhas atividades que eu julgo de extrema importância, foi começar a fazer análise de inventário, começar a olhar esses números, tanto de quebra conhecida, quebra desconhecida, mas começar a entender, calma aí, por que isso se repete, né? Por que isso está acontecendo? O que a gente pode fazer para melhorar isso? O que dá para a empresa implementar para que a gente tenha melhores resultados? Poxa, vamos fazer um inventário. Nossa, eu já cheguei a fazer inventário 22 horas. 22 horas de inventário. Alessandro, mas é porque a loja era muito grande? Não, porque faltava solução. Não tinha uma solução adequada ainda. O colaborador ainda precisava ser treinado, mas a solução ela é impactante. Quando a gente coloca a solução, a gente reduz muito esse tempo de trabalho que muitas vezes é repetitivo, né? Fazer o inventário é contar produtos, só que eu preciso ter uma solução que diminua esse tempo. Quando você falou as 10 horas, muitas vezes de trabalho, 2 horas que a gente consegue minimizar desse tempo, ela faz total diferença para o colaborador, porque muitas vezes o inventário ele é feito à noite. Então, 2 horas que o colaborador ele consegue sair, que ele consegue ir para casa, que ele consegue descansar, poxa, nós vamos melhorar assim a produtividade. É um número absurdo. A pessoa está realmente preparada, descansada ali, porque é um trabalho desgastante você contar, não é só o trabalho físico de estar ali, né? Mas tem todo um trabalho a ser realizado, né? Treinamento. A gente falou já em alguns outros bate-papos aqui que assim, a tecnologia ela ajuda muito a otimizar o trabalho, mas ela por si só não resolve tudo. Você precisa ter pessoas ali capacitadas e treinadas o tempo inteiro. Então, pessoas, processos e tecnologia para poder entregar um resultado satisfatório. E falando de inventário, é tão importante quanto executar o inventário é você fazer uma análise do que aconteceu, porque senão você vai ficar enxugando gelo. O inventário não aumenta a venda, não reduz a quebra, ele só é uma foto que você tira ali do teu estoque para saber qual que é a situação, para que as pessoas consigam medir, né? Aquele velho PDCA que chama, medir, agir, ver o resultado e medir novamente e sempre ir melhorando todo ali. Esse ciclo, né? É o ciclo de melhoria contínua que a gente costuma chamar, né? Falando um pouco, Alessandro, do futuro do varejo, né? Hoje a gente tem ouvido falar muito sobre aprendizagem de máquina, inteligência artificial, análise de dados. Na sua opinião, qual que é o futuro do varejo aí em relação ao uso das tecnologias para que a gente consiga aí estar sempre à frente da concorrência? Acho que importante para nós que estamos aí ligados, né, ao varejo é entender que não dá para a gente seguir essa jornada sem utilizar todas essas ferramentas. Então a gente precisa de alguma forma que isso faça sentido para o nosso negócio, que isso é importante, trazer essas soluções para dentro da nossa empresa, sempre vendo o que ela vai contribuir com a melhoria do nosso negócio. Mas é indispensável hoje eu utilizar dentro do varejo alguma solução tecnológica. Eu preciso de uma forma clara e objetiva medir esses dados, medir todas essas informações. Então, eu preciso ter ferramentas para que ela consiga me dar toda uma base aí de informação e dados para que eu consiga tomar as melhores decisões. Hoje nós temos uma grande dificuldade em contratar colaboradores. Depois desse início desse bate-papo nosso, será que realmente essa é uma dificuldade nossa? Será que os processos que hoje eu tenho
tenho funcionando dentro da minha loja, dentro da minha empresa? Será que esses são os processos adequados hoje para esse mundo dinâmico que a gente vive hoje? Então, é fazer esse olhar crítico para o meu negócio. O que eu posso trazer do que está acontecendo aí de automação, de tecnologia, que realmente vai ser bom para o meu negócio, para que ele vá trazer melhores resultados. Então, hoje, quando um cliente pergunta, você acha interessante eu ter alguma tecnologia, alguma automação aqui para o meu negócio? Eu costumo dizer que é indispensável. Não dá para a gente seguir essa jornada sem utilizar hoje a automação para que ela possa nos apoiar. E é legal quando há uma empresa que consegue fazer toda essa visão e consegue entregar uma solução muito simples. Porque não adianta também eu ter uma solução que vai dificultar todo o processo da minha loja. Então eu preciso de soluções que vão ao encontro do simples, que vai simplificar o que eu já tenho na loja. Hoje os nossos colaboradores, eles são usuários aí de internet, eles utilizam seus smartphones. Então hoje é tudo muito intuitivo. Pegando um pouco dessa onda, a gente precisa trazer para os nossos clientes soluções também intuitivas, soluções que vão de verdade resolver ali a dor do supermercadista, porque ela vai resolver a dor, ela vai trazer melhores resultados, ela vai melhorar a produtividade desse colaborador, que muitas vezes a gente acredita que eu preciso trazer mais colaboradores e talvez fazendo uma análise a gente chegue ao resultado de que não, que eu preciso sim ter alguma solução, mas também que eu preciso continuar treinando esse colaborador. Por quê? Porque eu preciso reter esse colaborador por mais tempo na minha empresa. Eu preciso mostrar para ele que o varejo, ele é uma empresa e como toda empresa, ele tem vários departamentos. Então a gente precisa também desenvolver esse colaborador dentro do varejo. Legal, então chegamos ao fim do nosso bate-papo. Espero que você tenha gostado. Se você quiser saber um pouco mais sobre como a tecnologia pode te ajudar a resolver os problemas do dia a dia, do teu chão de loja, entender um pouco mais como funciona o Vale de Code, que é o nosso suporte, a nossa solução de chão de loja para o varejo, que envolve aí processos de mapeamento de loja, agendamento de processos, recebimento de mercadoria, reposição, controle de reposição, auditoria e controle de preço, controle de validade, inventário de estoque, cartazeamento, pesquisa de concorrente. Então tem uma suíte de soluções aí pronta para resolver o seu problema. Qual que é o teu momento atual? Você está precisando de um software para inventário? Temos aqui à disposição. Você está com muita ruptura no teu chão de loja? Temos também uma solução que pode te ajudar bastante a otimizar a mão de obra. E de repente, onde você achava que precisava de 10 pessoas, às vezes é só uma questão de você melhorar o teu processo, parar, planejar, organizar, que você consegue fazer muito mais com menos. Alessandro, obrigado mais uma vez aí pela sua contribuição no nosso podcast. Nilton, mais uma vez, obrigado aí por participar aí do VaredeCast e a gente se vê numa próxima. Obrigado. Tchau, até mais.